Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos espíritos amigos, por mais uma oportunidade de podermos trabalhar, pelo acolhimento que temos. Todos os sábados somos recebidos com tanto carinho pela equipe encarnada, pela equipe desencarnada, que na nossa maneira de ver são os verdadeiros dirigentes desse trabalho. Amigo Jesus, temos tanto a agradecer, Senhor, e tão pouco a te pedir. Te agradecemos por essa encarnação, na qual o Consolador vem tentando nortear as nossas ações, a nossa mudança. Te agradecemos, Senhor, pelo próprio dom da vida, a vida do Espírito imortal, desse viajor que já tem uma bagagem reencarnatória imensa e tem a imortalidade pela frente. Te agradecemos, Senhor, por aquelas bênçãos que na imensa maioria das vezes nós nem enxergamos, porque na nossa imaturidade nós ainda só enxergamos como bênçãos aquilo que nos agrada, e não aquilo que interessa verdadeiramente ao espírito imortal na sua caminhada evolutiva. Enfim, Senhor, te agradecemos por tudo que a tua bondade infinita nos tem ofertado, mesmo que às vezes, ou muitas vezes, nós não enxerguemos essas ofertas. E nós consigamos a sintonia dos espíritos amigos, que nós consigamos ouvi-los, captá-los, nos sentirmos acolhidos por eles e conduzirmos um trabalho que seja proveitoso para todos nós. Que nós saiamos daqui mais esclarecidos do que quando chegamos, mais preparados para as novas atividades, porque não tenhamos dúvidas de que quando buscamos um estudo, uma preparação, novos desafios na seara de Jesus se nos aguardam. Que nós possamos enfrentar esses desafios, então, com confiança no general, no chefe, no irmão mais velho. De acordo com a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é esse irmão mais velho, é o guia e modelo da humanidade. E com a permissão dele e dos espíritos amigos, nós iniciamos nesse momento mais essa reunião de estudos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos iniciar então fazendo uma saudação, saudando inicialmente os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, lembrando que o aplicativo deles, aplicativo da rádio no Google Play, no Play Store,
pode ser baixado para todos os celulares, tablets que tenham um sistema próprio para isso. E eles já estão muito próximos dos 10 mil aplicativos baixados. Eles estão de parabéns. Trabalho belíssimo. Então, para todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, o nosso abraço. Para os ouvintes da Rede Amigo Espírita no Canal 3, também o nosso abraço. Obrigado por estar conosco. Parabéns. Não é parabéns por estar no meu estudo ou no estudo de quem quer que seja, não, gente. É que em pleno sábado de manhã, com tantos atrativos que o mundo tem, nós escolhemos nos reunir para buscar conhecimento. E isso tem que ser parabenizado e tem que ser lembrado. Parabéns. Obrigado por estar conosco. Queria saudar também essa grande amiga, a Jane, que vai começar um trabalho junto à nossa equipe também. Amanhã inicia o trabalho dela. Jane, seja bem-vinda. Que Jesus te acolha e que você faça o que você sabe fazer. E aqui ninguém tem nada para te ensinar, não. Você é uma estudiosa do Evangelho, uma grande trabalhadora, vai estar acolhida espiritualmente, vai dar tudo certo. Sinta-se entre amigos. E hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 9 do livro Estudando a Mediunidade, que nós não podemos deixar de lembrar. É um comentário do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Martins Peralva inicia o capítulo 9 da seguinte forma: com o sugestivo nome de psicofonia, a mediunidade de incorporação foi magnificamente estudada em Nos Domínios da Mediunidade. Que é a incorporação ou psicofonia? O primeiro comentário que nós precisamos fazer é que Kardec não usa no Livro dos Médiuns nenhum dos dois termos. Na obra Mater, na obra maior sobre mediunidade na codificação, o codificador não vai usar nem o termo psicofonia, nem o termo incorporação. No capítulo 14, item 166 do Livro dos Médiuns, Kardec vai falar em médiuns falantes. Nós vamos ler para vocês o trechinho onde Kardec comenta sobre esse tipo de médiuns. Os médiuns audientes ou ouvintes, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. E isso é muito importante entendermos. O mecanismo de transmissão de um médium audiente, de um médium ouvinte, que está ouvindo uma comunicação e transmitindo, não é o mesmo mecanismo de um médium falante ou de um médium psicofônico, em linguagem mais simples, de um médium de incorporação. Ele não está em transe, ele está ouvindo e transmitindo. Da mesma forma que eu poderia estar ouvindo por esse fone o que um de vocês fala ao microfone e transmitindo para pessoas que estivessem aqui no mesmo ambiente que eu. Então, o médium ouvinte ou audiente não é um médium psicofônico. A faculdade não é a mesma. Kardec prossegue. Esses últimos, os médiuns falantes, as mais das vezes nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da fala, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Então, da mesma forma que um espírito, entre aspas, se apossa da mão de um psicógrafo, aqui nós precisamos fazer um comentário, ele vai se apossar da mão do psicógrafo se ele for mecânico ou semi-mecânico. Se o médium psicógrafo for intuitivo, o mecanismo é outro. Mas da mesma forma que o espírito se apossa, entre aspas, da mão do médium para escrever,
ele vai tomar momentaneamente posse do aparelho fonador do médium para poder falar. Por isso, o termo criado pelo movimento espírita, psicofonia, fala psíquica, fala durante um transe mediúnico. Kardec prossegue. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Isso aqui tem que ser analisado com atenção. Quando o espírito precisa se comunicar e ele encontra uma pessoa dotada da faculdade mediúnica, ele vai se comunicar por aquela faculdade que o médium tem para oferecer. Na linguagem de Kardec, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Então, em algumas pessoas, o espírito vai encontrar a mão com maior facilidade para se comunicar. Portanto, ele vai se comunicar por psicografia. Em outros médiums, o espírito vai encontrar justamente o aparelho fonador mais flexível. Ele vai se comunicar por psicofonia, ou na linguagem mais fácil de entender, por incorporação. Ele vai se comunicar pela via mais flexível que ele encontrar no medianeiro. E aqui é interessante nós notarmos também, o começo da frase, querendo comunicar-se. Olha como que Kardec vai deixando essas entradas de interpretação. Querendo comunicar-se. Quando Kardec nos diz querendo comunicar-se, ele está nos dando a entender que dentro do possível toda comunicação precisa ser espontânea. Que nós precisamos ao máximo evitar as comunicações, as manifestações provocadas. Não que elas sejam proibidas, em muitos casos é necessário você evocar. Aí é lógico que vai depender da situação. Aqui em Severina, muitas vezes nós precisamos usar isso. É uma ferramenta que pode ser usada em determinadas situações. Mas dentro do possível, o fenômeno precisa ser espontâneo. A espiritualidade tem que planejar quem vai se manifestar ou não. Então, querendo comunicar-se, quando há vontade do espírito de se comunicar, por isso que aquela frase bastante famosa que é atribuída a Chico Xavier, e quando eu digo é atribuída a Chico Xavier, não é que eu esteja duvidando, mas o problema é que muita coisa está sendo colocada na boca do Chico agora e ele não está aqui para desmentir. Mas dizem que o Chico teria dito que o telefone toca de lá para cá. Que toca de lá para cá nós sabemos. Agora, se a frase é dele ou não, eu já não sei dizer. Então, querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. O Emanuel Augusto está fazendo uma pergunta para a gente e eu vou precisar da ajuda dele para entender. André, seria o animismo? Emanuel, seria o animismo o quê? Me ajuda, por favor. O que você está chamando de animismo ou o que você está perguntando se é animismo? Deixa eu ver se eu consegui entender. Só um minuto, gente, por favor. Deixa ele explicar melhor para mim. Ele deve estar digitando, Arnaldo. Até Emmanuel está na sala hoje, né? O fato da psicofonia ou da psicografia ser feita por outra via
que não seja o espírito comunicante. Não, não é animismo, não. Isso é mediunidade mesmo. É que o espírito vai usar apenas a via de comunicação que o médium tem para oferecer. Tem uma relação com o animismo? Tem, porque não existe fenômeno mediúnico puro. A partir do momento em que você precisa de um médium, o fenômeno deixa de ser puramente espiritual. O fenômeno mediúnico, ele implica necessariamente a participação de um médium, senão seria um fenômeno espiritual direto. E o médium, segundo Kardec, é um intérprete. É impossível que ele transmita perfeitamente aquilo que a espiritualidade está passando. Até porque, Emmanuel, Kardec nos diz em toda a codificação que a linguagem do espírito é o pensamento. Então, quando um médium está psicografando, ele não está recebendo um texto, que ele está apenas ouvindo e escrevendo. Ele está recebendo uma ideia, que a linguagem do espírito é o pensamento. O médium, enquanto está psicografando, ele recebe uma ideia que ele vai transformar num texto. Eu gosto muito da linguagem do Hermínio Miranda, quando ele fala que a função do médium é vestir a ideia com palavras. E é aí que pode ocorrer o animismo prejudicial, porque na hora que ele vai transformar a ideia em um texto, né, vestir com palavras, ele pode colocar coisas que não estão na ideia, vamos dizer assim. É nessa hora que pode acontecer o animismo prejudicial, porque fenômeno mediúnico implica uma parte da espiritualidade e uma parte do médium. Por isso que ele é mediúnico. Se não houvesse a participação do médium, seria um fenômeno espiritual direto, sem a participação do encarnado. Mas o espírito escolhe, vou colocar de outra forma, o manifestante usa a via sensível, vamos dizer assim, que ele encontra no médium. Ele usa aquilo que o médium tem para oferecer. O Arnaldo vem trazendo uma participação, complementando o que nós estamos tentando esclarecer o Emanuel Augusto. André, penso que cada caso é um caso. Há comunicações espontâneas, mas há as evocadas, certo? Com certeza. É que a grande maioria, Arnaldo, pelo pouquinho que eu entendo, precisa ser espontânea. A espiritualidade tem que planejar o trabalho, não é nós. Não somos nós. É que de vez em quando você precisa intervir. Em casos de obsessão muito grave, aí nós vamos intervir. Mas mesmo quando há intervenção, eu acredito que isso esteja planejado. E quando um caso de obsessão muito grave nos procura, a espiritualidade já está se planejando. Quando nós começamos a orar por alguém que passa por um problema mais grave de obsessão, a espiritualidade já está se planejando. Então, quando eu incluo nas minhas orações alguém num problema muito grave de obsessão e levo esse problema para o portal de luz aqui em Severínia, pedindo ao grupo mediúnico uma intervenção, a espiritualidade já se planejou e já montou, vamos dizer assim, uma equipe ao redor dessa vítima de obsessão. Então, quando nós vibramos por ele durante a reunião mediúnica, a equipe já está a postos ao redor da vítima para trazer essas entidades para se manifestar. Mas a grande maioria dos fenômenos, das manifestações, precisa ser espontânea. Porque esse planejamento não é nosso. E o Zé Carlos complementa para a gente com as evocadas, ou as evocações, né? Nos mostram que o telefone não toca só de lá para cá. Sim,
Didaticamente podemos colocar dessa forma, Zé Carlos. De vez em quando nós temos condições, nós temos permissão para intervir. Agora, nós temos que pensar também, nós estamos intervindo, né? Nós estamos comprando essa briga quando nós estamos intervindo junto a um caso de obsessão, por exemplo, com que intenção? Para que haja permissão quanto à intervenção e para que essas entidades sejam trazidas, nós temos que ter boas intenções. Porque se nós começarmos a entrar nesses problemas sem boas intenções, esses espíritos vão passar pelas barreiras magnéticas do centro e vão trazer problema para a gente lá dentro. Por isso que Kardec fala, podemos evocar? Podemos, está no livro dos médiuns. Sempre com boas intenções. Que não adianta falar, em nome de Deus, o espírito fulano de tal se apresente, precisamos conversar. Agora, esse em nome de Deus pode ser só da boca para fora. A verdadeira intenção pode ser só curiosidade. E a espiritualidade sabe quais são as nossas intenções, como nós já estudamos, pelo mecanismo do psicógrafo. Peraí, me ajuda agora. Lembrar o nome daquele aparelho. Deixa eu recorrer ao livro aqui que eu esqueci o nome. Psicoscópio. O Arnaldo nos lembrou aqui pelo mecanismo do psicoscópio. Então, pelo mecanismo do psicoscópio, a espiritualidade está nos averiguando e sabe quais são as nossas intenções quando nós tentamos provocar uma manifestação. Então, muito cuidado com isso. É como a Simone, lá de Nova Era, em Minas Gerais, está nos dizendo, é muito relativo, principalmente no que toca à intenção de quem evoca. Será que nós estamos evocando para ajudar? Para ajudar o desencarnado, para ajudar o encarnado que estava sendo perseguido, né, que era a vítima da obsessão? Temos que pensar nisso, gente. Tem uma colocação aqui da Beth, aqui de São Paulo, capital. Os espíritos que são trazidos às reuniões de atendimento, penso que são evocados. São trazidos para o atendimento. Podemos considerar que é evocação? Eu não saberia dizer se são evocação ou formas de evocação, Beth, porque muitos deles nem querem vir, né? Então eu não sei se nós podemos chamar de evocação. Que eles chegam falando, eu não queria estar aqui. Por que me trouxeram? Bando de intrometidos. E muitos deles já estão na psicosfera da casa espírita há várias semanas. Eles falam isso pra gente na reunião mediúnica. Não, eu já estou aqui há algum tempo. É que só deixaram eu conversar com vocês agora. Mas eu já venho ouvindo esse trabalho, eu já venho ouvindo esses diálogos há bastante tempo. É que deixaram eu me manifestar agora. Então eu não saberia. Eu acho que não dá para chamar de evocação nesses casos, não. Até porque, Beth, nós temos que pensar o seguinte: a grande maioria dos espíritos que se arrepende é acolhido por uma casa espírita e é levado às colônias espirituais não se manifesta. Ele se arrepende, muda de intenção, pede perdão a Deus e segue o seu caminho, né? Ele é evangelizado nas reuniões de estudo, nas palestras. Porque se todos os espíritos que são trazidos a uma casa espírita
forem se manifestar em reunião mediúnica, nós teríamos que ter muitos grupos trabalhando a semana inteira e grupos grandes, com vários médiuns trabalhando. A grande maioria se arrepende, segue o seu caminho nas reuniões de estudo, nas palestras, na própria energia da casa, onde acontece aquela troca, quando ele passa pelas barreiras magnéticas com permissão dos mentores da casa. Começa a haver troca de energia, ele já começa a ser aliviado. Aí ela complementa. Então apenas se manifestou. Você pode explicar um pouquinho melhor, Beth, por favor? Deixa ela elucidar para mim, gente, por gentileza. Só um minutinho. Se não são evocados, é um outro processo na aproximação da casa, né? No critério para quem vai se manifestar é outro processo. A manifestação espontânea é um processo de acolhimento. A manifestação provocada, no caso, a evocação, é outro processo. Agora, a partir do momento em que houve o acoplamento dos perispíritos, a partir do momento em que acontece a manifestação propriamente dita, aí é uma coisa só. Aí a lei é uma só. O que nós vamos fazer? Ver a necessidade do manifestante e acolhê-lo dentro dessa necessidade. E quando eu falo vamos acolhê-lo dentro da sua necessidade, invariavelmente eu me lembro de Jesus. Que queres que eu te faça? Para não correr o risco de nós termos sempre um diálogo pronto, como se fosse um protocolo a ser seguido. Isso não existe. Nós acolhemos um desencarnado na hora da manifestação dentro da necessidade dele. Então imagina se eu tiver um diálogo pronto, né, um protocolo a ser seguido para espíritos que morreram esfaqueados, outros morreram queimados, o outro é um obsessor terrível que persegue, o outro está simples, está tranquilo, ele simplesmente não sabe que desencarnou, mas ele está bem, está em relativa paz, e você faz a mesma doutrinação para os 4 casos? O Léo está trazendo um caso interessante para a gente. Ó. André, estou aqui em casa com um espírito de uma criança de 8 anos que ainda pensa estar viva, encarnada, e dá trabalho como se uma criança viva fosse. É uma criança doce. Para ser mas para encaminhá-la, posso evocar auxílio ou tenho que esperar uma reunião mediúnica? Léo, Evangelho no lar. Abra o Evangelho, mentalize a casa espírita que você frequenta e peça que ela seja acolhida, porque ela pode estar precisando de ajuda agora. Se ela não for acolhida agora, no dia da reunião mediúnica será. Aí vai aquilo que eu comentei agora há pouco. Talvez ela precise se manifestar. Se ela não precisar se manifestar, provavelmente no teu evangelho ela já vai ser acolhida. Se ela precisar se manifestar, se ela precisar de transe mediúnico, choque anímico, né, acoplamento de perispírito, troca de energia, aí muito provavelmente ela vai contigo para a reunião mediúnica e eu não posso garantir, mas vou trabalhar com uma hipótese muito provável. É pela tua mediunidade que ela vai se manifestar, porque foi colocado junto a você. Isso aí está dentro do planejamento da espiritualidade. Se colocá-lo, se colocaram essa entidade sob a sua tutela, sob a sua guarda,
a responsabilidade é tua. Aí ele está dizendo, mas dá um trabalho, rapaz. Então na próxima encarnação você pede para vir professor. Aí você vai ver o que é trabalho. Aí você vai pedir a Deus para ter uma só e desencarnada beirando você ainda. Léo, desculpa a brincadeira, irmão. O Arnaldo colocou pra gente aqui atrás, deixar de ser pedante, chamá-lo de meu irmãozinho, né, André? Muitas vezes a gente faz isso por simples vício, né, Arnaldo? Ficar chamando de meu irmãozinho e na verdade às vezes a gente não sente isso, né, cara? Muitas vezes a gente fala isso por puro comodismo ou até por uma máscara, né? A gente se veste de bonzinho. A Beth vem trazendo mais uma participação e depois da participação da Beth nós vamos voltar para o livro. André, aprendi que as crianças são acolhidas imediatamente. Penso ser um espírito enganador. Olha, Beth, eu já vi muita manifestação de criança em reunião mediúnica, viu? Precisamos ver aonde que você encontrou essa informação, né? Quem foi que te passou e se essa pessoa está bem instruída e se, ou se veio de um livro, se o livro é confiável. Porque principalmente a gente que trabalha em escola, a gente tem notícia de muita criança desencarnada ali atrapalhando as crianças encarnadas na hora do estudo. Então eu não conheço essa informação de criança ser acolhida assim automaticamente, não. Nós temos notícia de, em escolas, haver crianças desencarnadas, como a Simone está nos dizendo aqui, lá de Nova Era, Minas Gerais. Espírito de criança pode não ser novo. Está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai explicar o mecanismo, né, do processo encarnatório, da perturbação pela qual o espírito passa, da perda de consciência de si mesmo durante a infância. E se ele desencarnar nessa fase, enquanto ele ainda não tem consciência de si mesmo durante a encarnação, ele pode ter uma fixação mental e manter essa não consciência de si mesmo. Então ele acha que ele é uma criança. Nós precisamos saber, Beth, aonde está essa informação? Que livro é e se é um livro confiável? E quando nós falamos em livro confiável, me perdoe, mas eu vou entrar no mesmo assunto que eu venho batendo com muita frequência. Cuidado com o que nós estamos lendo, cuidado com o que nós estamos estudando. O momento é muito complicado. Muito lixo, se dizendo livro espírita, muita abobrinha, médiuns invigilantes, querendo publicar à torto e à direito. Aí ele manda o livro para a editora não aceita o livro porque doutrinariamente ali tem falhas. Eles abrem editoras de fundo de quintal. Então todo mundo está abrindo editora hoje. Tem cidade que tem 3, 4 editoras. E aí se publica esse monte de tonteira. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que nós estamos lendo. E o importante para que nós diferenciemos o joio do trigo em termos de bibliografia é o estudo de Kardec. Nós precisamos conhecer muito bem a codificação. Nós precisamos conhecer muito bem as obras básicas, mas o máximo que a gente puder. Porque conhecendo as obras básicas, nós diferenciamos o certo do errado em termos de bibliografia. Não só em termos de bibliografia, também em termos de manifestação. E Kardec fala sobre os falsos cristos da erraticidade. Nós temos que tomar um pouco de cuidado, gente, porque tem mistificador querendo enganar médium. Assim, à torto e à direito.
E às vezes, por uma invigilância, a gente acredita em tudo que os desencarnados nos falam. E João Evangelista já tinha dito em uma das suas cartas, e Kardec comenta esse trecho na codificação, dizendo para que nós não acreditemos em todos os espíritos, para que nós verifiquemos se os espíritos são de Deus, se eles estão sintonizados com o Evangelho. Vamos voltar para o texto? Então, o que é a incorporação ou psicofonia? É a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos que presentes se encontrem. Muita atenção a isso. Espiritualidade usa do aparelho fonador do médium para transmitir uma mensagem, do mesmo jeito que poderia ter usado das mãos de um psicógrafo. É a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo. E aqui tem uma informação de contexto interessante. Quando Peralva nos diz que hoje, e até mais atrás, porque esse livro é bastante antigo, a mediunidade mais comum, mais frequente, mais usada é a mediunidade psicofônica ou de incorporação, nós temos que nos lembrar que no tempo de Kardec o contexto era outro. No tempo de Kardec, a faculdade mais comum e usada em praticamente toda a codificação foi a psicografia. Muitas vezes até a escrita indireta, quando ao invés de empunhar o lápis era encaixado numa cesta ou numa prancheta, o médium de psicografia mecânica tocava a cesta ou a prancheta e arrastava essa cesta ou essa prancheta. Depois o processo foi evoluindo até que o médium empunhasse diretamente o lápis. Mas na época de Kardec, a faculdade mais comum, mais frequente, vamos dizer assim, era a psicografia. Hoje, a faculdade mais frequente, mais usada nas reuniões mediúnicas, é a chamada psicofonia, os médiuns falantes, em linguagem mais popular, os médiuns de incorporação. E diz-nos Peralva, é por meio dela, dessa faculdade, que os desencarnados narram, quando desejam, seus aflitivos problemas, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra do esclarecimento e da consolação. Aqui nós podemos nos lembrar de um comentário muito interessante de Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras. É aqui o Arnaldo pode me ajudar, porque ele também é apreciador dos livros do Hermínio. O dialogador, na maioria dos casos, nós ainda chamamos de doutrinador. André Luiz, no livro Desobsessão, vai chamar de médiuns esclarecedores. Enfim, pode chamar como quiser. O dialogador precisa conhecer muito bem a codificação. Mas muito bem. Se todo o grupo de trabalho, de todos os trabalhos, precisa conhecer a codificação, o dirigente de reunião mediúnica e o dialogador, porque não é a mesma coisa, dirigente é um só. Dialogador, às vezes você tem mais de um.
O dirigente e o dirigente e o dialogador precisam conhecer muito bem a codificação. Mas muito bem a codificação. Porque quando o Peralva nos trouxe aqui, é por meio dela, dessa faculdade, da psicofonia, da incorporação, enfim, que os desencarnados narram, quando desejam, os seus aflitivos problemas. Presta atenção agora. Recebendo dos doutrinadores, o Peralva ainda usa o termo antigo, recebendo dos doutrinadores, em nome da fraternidade cristã, a palavra esclarecida e consoladora, nós não podemos estar esclarecendo a torto e a direito. E esse esclarecimento tem que ser baseado em Jesus e em Kardec. Tem que ser um esclarecimento responsável. Então, dirigente de reunião mediúnica, dialogador, precisa conhecer muito bem a codificação. Mas muito bem. Se todo o grupo de trabalho, de todos os grupos, aliás, precisa estudar Kardec, dirigente de reunião mediúnica e dialogador precisa conhecer muito bem a codificação. Porque os 5 livros, o chamado Pentateuco, se completam. Esses livros se completam. Tem informação que é superficial em um e é aprofundada em outro. Nós precisamos entender essas informações. O Emanuel Augusto faz uma pergunta interessante. É motivo de afastamento da reunião mediúnica se o médium recebe, entre aspas, da passividade para espírito obsessor? Emanuel, se algum dirigente estiver afastando o médium que recebe esse tipo de espírito, esse dirigente precisa apanhar de cinta, que nós estamos lá justamente para isso. Desculpa a brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas se a gente não estiver lá para ajudar esse tipo de espírito, nós estamos lá para fazer o quê? Por favor, gente, não vai pensar que eu estou sendo agressivo na minha resposta, não é isso não. Gente, nós estamos lá para quê? É porque tem gente que ainda acha que médium está ali para receber espírito superior. E às vezes tem médium que reclama, nossa, mas eu só recebo sofredor. Gente, nós estamos lá para isso. Então eu tenho notícias aqui na região, claro que eu não vou falar nome de cidade, nem nome de casa espírita, me perdoem. De reunião mediúnica que tem 5, 6 médiuns e um recebe o doutor não sei o que, o outro recebe a doutora não sei o que lá, o outro recebe o doutor não sei o que. E eu fiquei pensando assim, mas quem que dá passividade para os sofredores, senhor? Todo mundo recebe doutor? Quem que ajuda os necessitados? Então, Emanuel, por favor, tá? Não vai achar que eu estou sendo agressivo na minha resposta, eu estou sendo só bem-humorado. Mas nós estamos lá justamente para ajudar esses irmãos, cara. É tudo uma questão de equilíbrio de educação mediúnica. Nós estamos lá justamente para ajudar esses filhos de Deus. Aí ele vem complementando, ó, tudo bem, André, é que isso foi algo que aconteceu comigo e por isso citei o caso. Afastaram você, Manuel? Desculpa a pergunta pessoal, do contexto da casa que você frequenta, mas eu vejo uma falha grave nisso. Deixa eu colocar isso num contexto para você, Manuel, para você e para toda a galera aqui. Tem casa espírita, tem dirigente de reunião mediúnica
que acha que se esses espíritos passaram pelas barreiras magnéticas da casa, é porque o médium foi invigilante. E eu acho isso um absurdo. Porque se essa teoria fosse correta, né? Todo espírito mais difícil que passou pelas barreiras passou por causa de uma invigilância de um médium, quer dizer que se todo o grupo for vigilante, sempre, esses espíritos não vão ser ajudados nunca? Foi isso que nós aprendemos na doutrina espírita? Todo mundo vai ser 100% vigilante o tempo todo? E esses espíritos não vão receber ajuda? Que Deus é esse que nós acreditamos? Esses espíritos têm que receber ajuda, gente. Eles vão passar pelas barreiras magnéticas. Agora, o terem afastado você, Emanuel, aí já é, na minha maneira de entender, falta de instrução dos dirigentes que te afastaram. Claro, não sei o que aconteceu durante a manifestação, mas de uma forma geral eu posso dizer tranquilamente, falta de instrução de quem te afastou. O Léo, lá de Anápolis, em Goiás, nos traz mais uma participação. André, na reunião que frequento, recebi um espírito de uma senhora, mas só que comecei a falar com um sotaque castelhano e não conseguia falar em português. É possível? Totalmente. Porque ela está tentando transmitir, Léo, por esse idioma. Foi o que ela tentou transmitir para você. Não se preocupa, cara. Tá tudo certo. Não, não tem nada de mistificação, não. Isso é dela. Ela está tentando passar nesse idioma porque ela não conseguiu ordenar os pensamentos, vamos dizer assim, para você captar, decodificar e transmitir em português. Até onde eu sei, pelo menos, Léo, não tem nada de errado nisso, não. Ela devia estar mentalmente fixada nesse idioma e talvez a tua sensibilidade possibilite isso. Aí teria que estudar o caso. Teríamos que estudar o caso. Tá? Teria que ter mais informações, mas olhando assim superficialmente, eu não estou vendo nada de errado, não, tá? A Jane vem trazendo uma participação para a gente, né? Os sãos não precisam de médico. Jane, muito obrigado. Uma conhecedora do Evangelho. E o Vitor, que vai fazer a sala da tarde, vem trazendo a mesma participação, mas com citação de Evangelho. Mateus 9:12. Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Hoje a equipe está quase toda na sala. Só o Beto que não quis acordar cedo, até porque o Atlético dele perdeu para o meu Corinthians. Ele deve estar de ressaca. O Zé Carlos, fazendo uma pergunta também. O que dizer, André, de um trabalho na casa espírita? Em uma hora, o médium chega a dar mais de 30 passividades. Jesus amado. Zé Carlos, André Luiz diz em Desobsessão que nós deveríamos limitar a 2 manifestações por médiums em uma reunião. Para com isso, gente. Vocês vão querer matar o médium. Aliás, vocês não, né? O dirigente, a organização, enfim. Mas isso acontece? Zé Carlos, me ajuda, por favor. Você viu isso? Ou é conversa? Você ouviu falar? Vou mais além. Jesus amado, o que que vem aí?
Mas, Zé Carlos, esse médium não é você não, né? Ah, você estava presente? E esse médium está encarnado ainda? Caramba, isso é uma potência mediúnica, né? Quase um Ayrton Senna da mediunidade. Mas o Zé Aparecido colocou uma informação interessante aqui, ó. Com certeza, um médium em desequilíbrio. E duvide, não duvide de, no meio dessas, entre aspas, passividades, ter alguma coisa de animismo também. Ter alguma coisa de mistificação, claro, quero acreditar, inconsciente. Mas André Luiz é bastante claro no livro Desobsessão, tá, Zé Carlos? Duas passividades por médium em cada reunião. Então eu estou imaginando não, desculpa. Então eu estou evocando para a gente aqui, estou trazendo uma informação doutrinariamente segura. É André Luiz escrevendo pelas mãos do Chico. Duas manifestações por médium em cada reunião. Sugestão de André Luiz no livro Desobsessão. O Emanuel nos traz mais uma participação. É normal o médium dirigente receber uma comunicação, seja ela de qualquer tipo? Ou, dando exemplo, ter sido psicofônica consciente ou não? Pode ocorrer o caso? Deixa eu ver se eu entendi, Emanuel. O dirigente ser médium também, ele dá uma passividade e depois ele vai dialogar. Foi isso que você quis passar? É normal, é normal. Mas André Luiz, no livro Desobsessão, sugere que isso não aconteça. Porque corre o risco do médium ser, do dirigente ser influenciado. Então, acontece? Acontece. Pode acontecer? Pode. Deve acontecer? Não. Está no livro Desobsessão, que é um livro magnífico para reunião mediúnica e nós deveríamos estar estudando esse livro. São capítulos pequenos, dá para ler aí em meia hora tranquilamente. E ele recomenda que isso não aconteça. Porque o médium, né, o dirigente, ele pode ser ou estar influenciado. Então não é legal o dirigente ser médium, se ele for médium, né? Dar uma, duas passividades, depois levantar e ir fazer diálogo. Isso não deveria acontecer. Em reunião mediúnica não se misturam funções. E Emmanuel, no livro Consolador, fala sempre sobre isso. A necessidade de especialização nas tarefas mediúnicas. E é interessante, porque agora que eu associei com esse caso da pergunta do Emanuel, do médium que dá uma ou duas passividades e depois vai dialogar. Eu não tinha associado, agora eu associei. Olha como que a gente vem para trazer um pouquinho que sabe, mas muitas vezes aprende. É muito gostoso isso. A Gilda também vem trazendo uma participação. Numa reunião mediúnica, o médium que não fica na mesa, mas é da mesa, está na vibração. Ele pode psicografar fora da mesa? Gilda, em geral, os médiums que fazem parte do grupo, mas estão na vibração, são médiums que faltaram, médiums que se afastaram por um tempo e estão numa fase de readaptação. O que eu vejo no geral é isso. A pessoa se afastou, ficou um tempo fora,
como forma de readaptação à sintonia do grupo, ele fica na segunda corrente. Em geral, vou colocar a regra. Não sei se aplica a essa situação que você está falando. Em geral, quando a pessoa está na segunda corrente, na vibração, e dá a manifestação, ali é o sinal da espiritualidade que ele pode voltar a trabalhar. Em geral. Agora você deve estar perguntando assim, André, por que você está batendo tanto no em geral? Porque toda regra tem exceção. Às vezes o médium está na segunda corrente e ele está ansioso para voltar para o trabalho. E em cima dessa ansiedade dele, ele traz um mistificador para dentro da casa espírita. Mas o dirigente foi veemente em dizer que ele estava errado e que deveria ter segurado. Aí teria que estudar o caso. A regra, pelo menos pelo que eu conheço, é o seguinte: quando ele dá a primeira manifestação lá na segunda corrente, lá na vibração, é um sinal da espiritualidade que ele pode voltar a trabalhar. Mas, como toda regra tem exceção, muitas vezes, Gilda, na ansiedade de voltar para o trabalho, na volúpia, né? De voltar a se sentar na mesa, ele deixou um mistificador passar junto com ele pelas barreiras da casa. Então teríamos que estudar o caso. Talvez o dirigente que chamou a atenção dele saiba o que está falando. No geral, o que a gente faz? Quando ele dá a primeira passividade ou a primeira comunicação fora da mesa, é um sinal da espiritualidade que ele pode voltar a trabalhar. Mas toda regra tem exceção. Vamos tomar um pouco de cuidado com isso. O Arnaldo vem trazendo uma pergunta. Psicografia é uma mediunidade que pode ser desenvolvida? Podemos até treinar psicografia em casa? Arnaldo, os estudiosos, né, que a gente vai lendo, eles não recomendam nenhum tipo de psicografia, nenhum tipo de treino mediúnico em casa. Sempre na casa espírita. Então, se nós temos meia hora por semana, seja que dia e hora for, para treinar, vai treinar na casa espírita. Porque nós não sabemos em que condições vibratórias está a nossa casa. Então, Gilda, mas todo mundo que estuda um pouquinho recomenda que reunião mediúnica não aconteçam manifestações, desculpa, que evangelho no lar não aconteçam manifestações mediúnicas. O próprio Zé Aparecido está trazendo uma informação na mesma vertente. André, tem médium que se sente pressionado pelos espíritos a escrever em casa mesmo. Não é lugar. Tá com vontade de escrever? Vai para casa espírita. A Jane vem trazendo a informação do contexto do Chico, a disciplina, disciplina, disciplina. Então vamos pensar o seguinte, Zé. Que tipo de espírito pressiona um médium para escrever onde não é lugar e nem hora? Olha aí, Rivane colocando uma informação importante, ó. Está vinculado à educação mediúnica. Batendo com o que a Jane falou no contexto de Emmanuel chamando a atenção do Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Que tipo de espíritos querem que um médium escreva numa hora e num lugar onde não é para fazer isso? Gente, a nossa casa é lugar
para nós praticarmos cristianismo e realizarmos as nossas atividades de cotidiano. Casa não é lugar de reunião mediúnica. Lugar de atividade mediúnica ostensiva é casa espírita. A nossa casa é um lugar de nos relacionarmos com família, nos educarmos pelo exemplo. Então eu aprendo com os meus familiares aprendem comigo e nós vamos nos purificando. Vamos ver o que o Vitor vem trazendo para a gente aqui também. Trabalho com dependentes químicos e vejo que seria a mesma coisa se eu tentasse tratá-los na minha casa ao invés dos consultórios. Excelente exemplo. Uma hora ou outra posso acabar tendo problemas de agressividade, furtos, visto que o emocional deles está abalado. Excelente exemplo. Nosso lar, nossa casa, não é lugar de manifestação mediúnica. Então fica a sugestão. Se você tem meia hora por semana para treinar psicografia, peça permissão aos dirigentes e vá treinar na casa espírita. Nosso lar, nossa casa é lugar de convívio, de aprendizado, de amor, enfim. De estudo, nós podemos sim e devemos estar estudando codificação, mas não lugar de manifestação mediúnica. Até e principalmente em Evangelho no Lar. A Ieda vem trazendo. Nesse caso, não corremos riscos de estar passando por problemas de obsessão? Também. Também. E aí, Rivane? André, não sei onde estudei que quando permitimos comunicação em nossos lares, podemos gerar processos obsessivos. A Ieda acabou de comentar. O problema nesse caso, gente, é o que Jesus falou no sermão profético, os falsos cristos e os falsos profetas. Como é que nós vamos garantir que a nossa casa vai estar protegida e na hora em que eu pegar a caneta para escrever, para psicografar, só vai ter espírito superior? Nós teríamos que ter um ambiente assim, muito purificado. E nós não damos conta para isso. A Vitória, desculpa, a Valéria, lá do Rio de Janeiro, vem nos trazendo. E Evangelho no Lar, a gente faz em casa? Com certeza. Mas Evangelho no Lar, Valéria, lembremos-nos, ele é uma forma de estudo de Evangelho, de purificação do lar, não necessariamente um momento de manifestação mediúnica. Então, o Evangelho no Lar pode fazer em casa? Pode e deve. Porque Evangelho significa trazer a espiritualidade maior e, quando possível, quando houver a ruptura dos laços fluídicos, das sintonias, o acolhimento das entidades que estão atrapalhando, sem manifestação mediúnica. Evangelho no Lar pode e deve. Se a gente puder fazer todo dia, é melhor. Evangelho no Lar, quanto mais, melhor. Se a gente puder estar levantando todos os dias e lendo um trechinho do Evangelho, das obras de Emmanuel que comentam o Evangelho, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Segue-me, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz. Jane, me ajuda se tiver mais alguma. Vale a pena. Agora, Evangelho no Lar é uma coisa, manifestação mediúnica é outra, gente. Nossa casa não é lugar de manifestação mediúnica. Mais um trechinho do livro e nós entramos definitivamente na fase das perguntas.
Se não houvesse essas reuniões, reunião de esclarecimento, a chamada reunião mediúnica, que possibilitam a incorporação ou comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro às entidades que, nas regiões de sofrimento, carpem as aflições do remorso e do rancor. Olha que interessante. Se não houvesse reunião mediúnica, o trabalho da espiritualidade seria muito maior. Porque imagina a troca de energias que acontece durante um transe psicofônico, durante o choque anímico. Imagina se essas energias tiverem que ser esgotadas só pela aproximação da espiritualidade e pelo passe deles. E eu estou falando de uma vertente, que é você pegar uma entidade mais endurecida, cheia de fluido pesado, e o esgotamento desse fluido. Se a espiritualidade tivesse que esgotar esse fluido só pelo passe, talvez levasse séculos. Pelo choque anímico, o acoplamento de um perispírito desencarnado com um perispírito encarnado, o médium fazendo a função de um fio terra, você acelera muito isso. E aí a gente fica muito triste quando nós vemos irmãos nossos espíritas, dirigentes de casa espírita, dizendo que em casa espírita não tem que ter reunião mediúnica. Quem tem que ser evangelizado vai ser nos estudos, nas palestras. E se essa teoria está correta, eu queria saber por que Deus nos deu os médiuns psicofônicos, então. Mas a gente respeita, né? Fazer o quê? Deixa eu marcar a data do próximo estudo. Aqui nós encerramos, então, a parte expositiva e vamos entrar em possíveis perguntas. O Léo já nos trouxe uma aqui. Só psicografo mensagens, tipo resumo de histórias. Minha mentora disse que ainda não estou preparado para receber carta de parentes. Preciso de treino e merecimento. Ou seja, existem espécies de mediunidade psicográficas diferentes? Sim. Tais como aquele médium que escreve música, poema, romance, etc. Sim, está tudo no livro dos médiuns. O médium literário é o médium que recebe romances. Nem sempre o psicógrafo tem capacidade para isso, Léo. Então eu fico pensando, será que todos os médiuns psicógrafos que estão psicografando o livro têm essa capacidade ou tem alguns que estão forçando? E isso é muito sério, porque se eu estiver forçando, eu posso estar me colocando a fazer um trabalho que não é da minha alçada. Por isso que tem tanta abobrinha escrita por aí. Então tem médiuns psicógrafos que trazem capacidades específicas. Gente, está tudo no livro dos médiuns. Tem médium psicógrafo que ele é preparado para receber partitura de música. O outro para receber poesia. São especialidades. E 3x4 a gente se mete a fazer coisa que não está na nossa capacidade, que não está no nosso planejamento. Léo, tudo sob controle, cara. Vai treinando que na hora certa a coisa vai se encaixar. Meu amigo Wilson, aqui de Cajubi. Abraço para você, Wilson. Podemos aprender a controlar nossas manifestações, e isso só aprenderemos através de estudos e disciplina. Vigiai e orai. Muito bom. É isso aí mesmo. Vamos nos controlando, né, Wilson? Educando a nós mesmos e a mediunidade entra nos eixos. Obrigado por estar conosco, Wilson. Meu amigo Rangel, aqui de Votuporanga. André, resgate coletivo, tragédia no circo. Cartas e crônicas de Humberto de Campos. Esses que morreram foram algozes que denunciaram cristãos no ano 177
do Concílio de Lyon, no reinado de Marco Aurélio. Essa informação é preciosa, cara. Está nesse livro de Humberto de Campos. É sensacional isso. Obrigado por ter trazido para a gente, Rangel. Porque ninguém passa por uma expiação coletiva sem que haja um processo de culpa. Não existem inocentes nesse tipo de resgate. É exatamente o que Clélia de Plantier diz no livro Obras Póstumas, e Emmanuel, em 2 ou 3 questões do Consolador, fala a mesma coisa. Existe um processo magnético que atrai para aquele dia, para aquele local, quem precisa passar pela situação. Nós vemos quando das quedas dos aviões, pessoas que compram a passagem, mas não embarcam. E quando a espiritualidade consegue reunir ali os espíritos que vão desencarnar, se alguém resgatou o seu débito por amor, se eximindo do processo de dor, ele não precisa embarcar. Aí fura um pneu, o trânsito faz ele chegar no aeroporto atrasado e ele não precisa embarcar. Mas tudo dentro de um planejamento perfeito. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas mais próximas, gente, o tempo não nos pertence. Nós plantamos, nós regamos, mas a colheita é no tempo de Deus. O José Carlos de São Paulo nos traz também. Uma sessão mediúnica deve ser precedida de harmonização vibratória, o que nem sempre se consegue. Todo o tempo num lar em que várias pessoas convivem, entram e saem e diversificam o ambiente. Na casa espírita, coisa é diferente. Ele deve ter complementado aqui para baixo. Com certeza, José Carlos. Está corretíssima a tua colocação. Por isso que nós nunca chegamos em cima da hora de uma reunião mediúnica, pelo menos uns 10, 15 minutos antes. Vamos conversando, vamos apaziguando. Antes da reunião, leitura do Evangelho para poder apaziguar todo mundo. E daí vem a disciplina que foi comentada ali para cima, porque senão durante a leitura do Evangelho, cada um está com a cabeça em um lugar. É hora de focar no Evangelho. Esquecer os problemas do dia a dia, o que aconteceu durante o dia, o que vai acontecer no dia posterior. É hora do foco. É a hora do foco. Então, vale a disciplina. Mas a tua colocação foi perfeita, Zé Carlos. E em casa nós não conseguimos isso. Porque a gente está fazendo o evangelho no lar, talvez a esposa está pensando no feijão que tá no fogão, o outro está pensando no jogo de videogame, o outro está pensando no jogo que vai começar. A gente não consegue padronizar as intenções. E tenta fazer manifestação mediúnica aí, você vai ver o que acontece. Aí você vai pensar assim, mas Chico Xavier fazia. Olha o amparo espiritual que o Chico fazia por merecer. Que também não era por misericórdia, não. O Chico tinha mérito para isso. Clairton vem trazendo para a gente também. André, vou lhe trazer uma questão. Se fala muito na casa espírita em ser ou não ser comunicação de espírito superior, mas muito pela linguagem que nos traz no livro dos médiuns. Mas para nós aqui, travar contato com o espírito superior, o que é um espírito superior? Já pensaram sobre isso? Há um pouco de confusão nessa seara. Porque, no meu ponto de vista, existe grande diferença entre espírito superior e espírito benevolente e muito bem esclarecido. Com certeza, Clairton. Tanto que Humberto de Campos, na introdução do Boa Nova, ele diz assim: há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. Como é que a gente diferencia? Jesus falou sobre isso. Pelo fruto você conhece a árvore. Só que esse fruto, o texto,
se for escrito, as palavras que foram ditas têm que ser analisadas com muita prudência, para que o espírito não fale em caridade e a gente caia na conversa dele, porque espírito atrasado querendo mistificar, 3 por 4 fala em caridade, para poder envolver a gente. Só que se ele for um mistificador, em algum ponto ele vai se enganar, ele vai escorregar. Então é por isso que a gente tem que olhar com muita atenção. Mas muita atenção. Em algum ponto ele escorrega. Mas você está correto. E tudo isso é descrito para a gente, Clairton, na escala espírita. Livro dos Espíritos, do item 100 para frente. 5 classes de espíritos imperfeitos, 4 classes de espíritos bons, uma classe de espíritos puros. E isso nos remete à Revista Espírita de 1868, mês de fevereiro, quando Lacordaire nos fala sobre a escala dos espíritos puros, em cujo topo estão os Cristos. Mas muito boa a tua colocação. Meu amigo Rangel de Votuporanga vem nos trazendo. Queria perguntar se esses que morreram no circo, 177, tiveram culpas também? Mas com certeza. É só você pensar o seguinte, Rangel, se eu planto e eu colho, e invariavelmente, Rangel, eu só vou colher o que eu plantei, como que eu posso entrar num circo e desencarnar por uma culpa que em tese não é minha? Vamos pensar na tragédia que aconteceu em Santa Maria, naquela boate. Como que tanta gente desencarna? Se eu não estiver enganado no número, quase 300 jovens desencarnaram. Se a culpa no momento não é deles. Se um lunático, me perdoem, vou pegar pesado. Se um lunático resolveu fazer um show pirotécnico dentro de um local fechado que tinha espuma para isolamento acústico, e aquilo pegou fogo. A Miriam vem trazendo aqui pra gente, lá de Porto Alegre, 242 pessoas. Qual é a culpa dos jovens naquele momento? Nenhuma. Então, se não houver um resgate coletivo, que Deus é esse que deixa 242 pessoas desencarnarem por culpa de um lunático que quer fazer um show pirotécnico dentro de um local fechado? Não existe envolvido em expiação coletiva sem culpa. Só que a culpa não está nessa encarnação, a culpa está lá para trás. É exatamente o que a Clélia de Plantier fala, está no livro Obras Póstumas. E é exatamente o que o Emmanuel fala no Consolador. Tem 2 ou 3 questões que ele explica isso. Não tem como, senão Deus está sendo injusto. E eu estou citando essas fontes é porque eu tenho uma palestra sobre isso. Lá, lá no portal da ADDE, adde.com.br, tem uma palestra minha sobre isso. Chama Tragédias e Flagelos. Eu consegui juntar material doutrinário para falar sobre isso. Se interessar para alguém, dá uma olhada lá. Só para explicar isso. O Arnaldo vem nos trazendo mais uma participação também. André, monto todos os textos de estudo após a leitura do Evangelho às 7 da manhã. Recolho-me e os produzo. Devo então pensar em inspiração e não em psicografia? Sim. Tanto que Kardec, no livro dos médiuns, Arnaldo, nos fala a diferença entre um médium inspirado e um médium psicógrafo. Sabe qual é a diferença? Pega o livro dos médiuns e vai estudar que você descobre. Desculpa a brincadeira, mas eu não vou trazer mastigado, não. Mas está lá. Kardec fala a diferença de um médium inspirado e um médium psicógrafo. Nem sempre o médium inspirado é um médium psicógrafo.
A pessoa inspirada que precisa botar no papel nem sempre é um psicógrafo, gente. Mas aqui eu posso complementar com uma informação que eu venho batendo bastante, gente. Esses mecanismos são muito complexos. E vamos falar o português fácil? Nós não sabemos nada de mediunidade. Nada. Se hoje nós tivermos condições de fazer um trabalho seguro, de estudar o Livro dos Médiuns, alguma coisa de complemento do Livro dos Médiuns, eu gosto muito da obra do Chico, para fazer um trabalho seguro, sem inventar moda, e servirmos de ferramentas minimamente eficientes para a espiritualidade, nós podemos agradecer a Deus. Não queiramos entender muito de mediunidade, porque nós não estamos em condições para isso. Nós não sabemos nada de mediunidade, gente. Se você pegar a pessoa que mais entende de mediunidade no mundo, aponta aí quem você achar que deve. Nós não sabemos nada de mediunidade. Essa pessoa que você acha que é a que mais entende no mundo, não sabe nem 20% do que tem para saber. Tem nuances e tem detalhes que nós desconhecemos. Zé Carlos está pedindo para a gente repetir o site ADDE, que é Associação de Divulgação da Doutrina Espírita.com.br. E vou tentar ajudar o Léo aqui mais uma vez para encerrar, para poder devolver o horário para a rádio, tá? André, em desdobramento, a espiritualidade já permitiu que eu tivesse conhecimento de algumas existências, que me ajudaram muito, mas anterior a essa não foi permitido. Essa proibição seria algo preventivo? Com certeza. Porque às vezes, Léo, você vinha num estado de equilíbrio, até essa encarnação anterior. E nessa encarnação anterior, talvez você tenha escorregado e escorregado feio. Então, para te preservar, para não mostrar exatamente o que você fez, eles estão te preservando. Porque talvez você, sabendo o que aconteceu na encarnação anterior, seu emocional não vai aguentar. Talvez o erro seja muito pesado, ou talvez não seja pesado, mas seja agressivo para o teu estado emocional. Veja bem, estou trabalhando com hipóteses, não sei o que aconteceu. Mas enfim, se não te mostraram, agradece. Porque talvez o que você fosse ver fosse te colocar em desequilíbrio profundo. Cara. O Vitor trouxe para a gente aqui o link da palestra que eu falei para vocês. Se interessar, eu espero que seja útil, tá? Para esclarecer algumas coisas sobre esses resgates coletivos. Queridos, vou encerrar aqui, fazer a prece final para passar o horário para a rádio. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pelas vibrações. Que Jesus abençoe o nosso sábado, o nosso fim de semana. Vitor, tenha um bom estudo à tarde. Jane, uma boa estreia amanhã. Que a espiritualidade os envolva. Cláudia, obrigado por estar com a gente. Arnaldo, Zé Aparecido, enfim, toda a equipe, que Deus envolva todos nós. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes. Agradecendo a Deus por mais um encontro, mais uma oportunidade bendita de troca, de aprendizado, de bênçãos, porque o ambiente espiritual que é criado nesses estudos é inenarrável. O acolhimento que nós estamos recebendo agora é difícil de ser descrito.
a bondade dos espíritos superiores conosco agora, não há palavras para descrevê-la. Amigo Jesus, muito obrigado, Senhor, por podermos estar encerrando nesse momento, pelo menos aqui no plano físico, esse trabalho. Obrigado, Senhor, pelo carinho que nós temos recebido das pessoas que têm encontrado instrução e um pouquinho de paz com esse material. Que nós possamos continuar servindo o Senhor e, na verdade, o que nós queremos é aprender a servir, para não cairmos no problema do personalismo, para não cairmos no orgulho e no egoísmo que nos tem prendido aos círculos de sofrimento. Que a tua paz nos envolva, Senhor, hoje, sempre e cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus.